Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso Bases do .NET em C#. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o assunto código não gerenciado e código gerenciado. Eu sou Ranieri Silva e você está em Como Programar Melhor. Agora, acesse o nosso site aí, comoprogramarmelhor.com.br, que lá você vai encontrar links para outras referências, fontes dos projetos da aula de hoje para download e muito mais. Agora vamos diretamente à definição de código não gerenciado, que é aquele que deve alocar e liberar os objetos explicitamente na memória. Isso quer dizer que nós, como programadores, temos que fazer a alocação e a liberação de memória dos objetos por nós mesmos. Então a gente tem que conhecer como fazer isso. E isso não é simples. Vantagem: a gente tem um controle muito grande, a gente tem um maior controle. Não é um controle total, porque quem controla a memória bem, certinho, é o sistema operacional. No nosso caso aqui é o Windows, mas o controle é bem grande. A gente pode falar quanto de memória a gente pode alocar, quantos bytes, quantos kbytes, dependendo da linguagem. Agora, é claro, tem uma grande desvantagem, que é leaks de memória, ou memórias que você aloca, mas você não libera. Se você nunca passou por esse tipo de problema, bom, esteja certo que algum dia você vai passar. Algum dia, porque é uma situação extremamente comum, principalmente para quem lida com linguagens de código não gerenciado. Esse é um grande problema, o grande problema que a gente tem, e o .NET veio para melhorar a vida grandemente. Exemplos, e vamos iniciar com exemplos em C. A gente tem a função malloc, que a gente faz a alocação da memória, e free, que faz a liberação. Importante mencionar que a função malloc ela é muito específica, então assim, você diz os bytes que você quer alocar na memória. Tá? É muito assim, baixo nível você saber os bytes, né? É um controle muito bom, só que também você tem que ficar calculando isso. Quando o sistema é simples ou razoavelmente complexo, é uma coisa. À medida que ele vai ficando mais e mais complexo, controlar isso aqui é um inferno, literalmente é um inferno. Depois o C++ melhorou isso, então ele criou o operador new para alocar e o operador delete para liberar. Agora, em Object Pascal ou Delphi, a gente tem aqui uma forma bem diferente. A gente tem uma classe chamada data e depois a gente tem o construtor create fazendo a alocação de memória. E fazendo a liberação, o método free em new. Então, para código gerenciado, a gente vai ver que é exatamente o oposto do não gerenciado. Na verdade, a gente não precisa ficar fazendo alocação e liberação de memória. Na verdade, a gente não tem nem como fazer isso no código gerenciado. Ela não é explícita. De alguma maneira, a gente pode forçar a liberação de memória em algumas situações. Mas grande parte do tempo você não vai precisar. Você, como desenvolvedor, não vai precisar nem se lembrar que tem alocação e liberação de memória. Vantagem que a gente tem: diminuição drástica dos leaks de memória. Você pode notar que eu falei diminuição drástica. Não assim, todos os seus problemas se acabaram. Então, você vai ter, em alguns momentos, ou melhor, é possível ter problemas de leak de memória, mas é muito menos. A possibilidade é bem menor do que no código não gerenciado. E a desvantagem: pouco controle sobre o gerenciamento da memória. Quer dizer, a gente tem um agente por trás dos panos, digamos assim, que trata do gerenciamento de memória, e é o Garbage Collector. Só que quando ele vai executar? Quando isso aí é com ele. Então, quando ele vai despejar a memória, é com ele. A gente tem alguns modos de, digamos assim, adiantar isso, mas não é assim, faça agora a coleta de memória. Tá? Exemplos: .NET e Java. São linguagens, são plataformas que trabalham com o gerenciador de memória, o código gerenciado. Agora, exemplo em C#.
a gente herdou o operador new do C++ e que faz a alocação. Somente isso. Não precisamos do operador delete ou qualquer outra coisa como destrutores. Vamos agora ao mão na massa. Estamos aqui na nossa área de trabalho, então vamos executar o Visual Studio e vamos criar um projeto. Esse projeto ele vai ser muito simples, então vamos deixar o Windows Forms Application para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar. Vou chamar de aula 3 e é isso aí. Foi criado. Agora, pela toolbox aqui, eu vou procurar o botão, posicionar um botão aqui, duplo clique para abrir o handler. O que eu vou fazer? Var lista. Vou criar uma lista usando o operador new, uma lista aqui de strings. Vou criar um for aqui. Qual o tamanho desse for? Olha lá, 500 vezes 500. E vou preencher essa lista com uma string que me vier na cabeça agora. Pronto. E por fim, eu vou exibir a quantidade de registros ou de linhas dessa lista. Pronto. Uma aplicação bem simples, mas que vai servir para a gente demonstrar aqui o conceito dessa aula. Apertei F5 aqui para compilar. Compilou. Agora vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas. É esse o nome aqui, esse nome esquisito aqui dessa aplicação. Tem 4.1 MB. Vamos lá, criar. Você pode ver, aumentou um pouquinho. Agora aumentou um pouquinho e agora ele ficou mais ou menos na mesma. 8.4, daqui a pouco abaixa para 6.6 e assim vai. Como você pode ver, eu não fiz nenhum tipo de liberação de memória, eu só fiz a alocação. Mas essa alocação também ela é bem sutil. Eu simplesmente falei assim, ó, cria o objeto para mim. Eu não sei quanto de memória esse objeto vai ocupar. Eu não sei. Nem me interessa saber. Agora vamos a um outro exemplo. E agora um exemplo de código não gerenciado. Abrimos aqui o Lazarus, que a gente pode programar em Object Pascal. Criamos um botão e vamos fazer um código bem similar àquele que a gente fez ali em C#. Vamos lá. Vamos operar create. Chamamos o construtor for. Então agora vamos preencher a lista. Qualquer string. E por fim, o que vamos fazer? Show message. Pronto. Vamos executar. F9 aqui. Pronto, executou. Agora, da mesma maneira, vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas. Vamos ver que ele tem 2.8 MB. Agora, clicando aqui, várias vezes, você vai ver que a memória vai crescer. Ó, já está em 28 MB. E não vai voltar. Por quê? Porque a gente não fez a liberação de memória. Agora vamos fazer uma coisa aqui. Free and new. De lista. E executar de novo. Mais uma vez, 2.8 MB é o início dele. E aumentou um pouco para 6.6, 4.6, 6.6. Agora, como você pode ver, se mantém estável. Está estável, ó. 4.6, 6.6 e assim vai.
Se eu deixar um pouco. Ó. Viu? O que isso quer dizer? Que o código não gerenciado, eu precisei explicitamente fazer isso aqui, ó, liberar a memória. Diferentemente do código gerenciado, que eu não precisei. Falei ali, código não gerenciado. Do outro lado lá, o Lazarus. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau!